Olá, estudantes do nono ano, professores, pais responsáveis e todos que nos acompanham. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Eu sou a professora Silene Félix, irei moderar a aula do professor Mauro Farias. Aí na tela para vocês o título da aula. Parodiando o final. Vamos lá. O final. Apresentação da aula. Objetivos desta aula: produzir paródias a partir de textos literários, filmes e músicas, considerando adequação ao contexto de produção e circulação, revisar paródias voltadas para a divulgação das produções, considerando o contexto de produção e as regularidades do gênero textual em termos de suas construções composicionais e estilos, elaborar a reescrita dos gêneros textuais que originaram as paródias que passaram pelas revisões dos grupos e do professor, planejar a divulgação de resultados de pesquisas por meio de apresentações orais, utilizando-se de recursos. Pessoal, nós teremos hoje uma aula que promete aí muita empolgação. O professor Mauro preparou muitas coisas legais. Tudo bem, professor Mauro? Como é que está aí? Animado? Tudo bem, animadíssimo, professora Silene. Primeiro, agradecer a todos os alunos, saudá-los, pela presença na nossa aula de sexta-feira. Eu estou na 3 e estou olhando para 2, vamos lá. É o seguinte, hoje a aula é o final da sequência de atividade 1, Então a gente está falamos de paródia, Durante essa sequência falamos uma vez de paródia, ontem falamos de paráfrase e hoje é parodiando o final. Olha só, que até no título a gente está trabalhando aí com a paródia, como se estivesse simulando o nome de um filme, É o final dessa história, mas não é o final porque a gente vai discutir esse assunto muito tempo ainda. Mas, como a professora Silene disse, a gente tem muita atração nessa aula de hoje, Porque eu pedi para que os estudantes mandassem algumas participações, alguns materiais que serão divulgados durante a aula. Então, a aula vai ter material feito pelos estudantes, os embaixadores, e durante a aula a gente vai ter também a manifestação de simulações de paródia aqui, Então, vamos ao conteúdo da aula de hoje? Vamos lá. Escolha do texto a ser parodiado e o gênero da paródia. Revisão e reescrita da paródia, apresentação de paródias feitas por estudantes. Como eu disse, são as últimas aulas. Pode deixar na tela para eles, só para eles verem ali o caderno. O caderno Aprender Sempre são as aulas 6, 7 e 8 da sequência de atividades 1, páginas de 15 a 17, é o volume 4, que vocês sabem que a gente já está trabalhando há um tempo. Então, estamos terminando a primeira sequência de atividades. Olha só, você viu que nos objetivos da aula, pode voltar para mim se quiserem, no objetivo da aula, a professora falou várias etapas ali que, na verdade, seriam feitas na sala de aula. Como a gente não está na sala de aula, então eu pedi para que alguns estudantes fizessem o material como se tivesse feito em sala de aula, Então, a gente vai apresentar algum material pronto aqui, fazer revisão de reescrita, toda essa análise que a gente faz dos textos antes de apresentá-los. Então, tudo isso vai ser feito nessa aula. Obviamente que algumas coisas que estão antecipadas ali no material só poderão ser feitas na sala de aula e os professores podem repeti-los aí com os estudantes, ok? Vamos continuando então. A primeira tela aí, a gente vai tentar definir aí o que é paródia, Como que funciona essa questão da paródia. Então, quando a gente vai parodiar, Se é possível, que a gente está inventando um novo verbo aqui, Vamos parodiar. Escolher o texto a ser parodiado e a definição do gênero textual a ser usado na paródia. O que são essas duas coisas? A primeira coisa é que, se é uma paródia, a gente está trabalhando com um texto anterior, um texto conhecido, antigo ou recente, mas que seja anterior ao que a gente está fazendo agora. Então, alguma coisa que a gente está usando como referência. Depois a gente vai definir qual o gênero textual dessa paródia. Por quê? Porque eu posso usar um texto que era de um gênero textual e fazer a paródia com outro gênero textual. Por exemplo, eu posso pegar um texto que era um texto jornalístico e a partir dele fazer um poema. Ou eu posso pegar um poema e a partir dele fazer uma música, fazer uma crônica, fazer uma encenação teatral, um texto dramático. Então, primeiro eu escolho qual é o texto que será parodiado, ou seja, de onde vem esse texto, qual é a origem da minha paródia, e depois qual é o gênero textual que vai ser a minha produção final da minha paródia, que é o que a gente vai trabalhar. Então, volta para a tela para eles. Olha lá. É importante, antes de tudo, que o estudante escolha o texto a ser parodiado e então defina qual o gênero da paródia.
No caderno do aluno, há a sugestão de parodiar o trailer do filme Shrek e, a partir dele, criar um poema, uma música ou vídeos com narrativas engraçadas. Essa é a sugestão que está no caderno do aluno. Então, como a gente trabalhou aí um tempo com trailer de filme, que a gente falou do trailer da Chapeuzinho, inclusive, do filme Deu a Louca na Chapeuzinho, foi isso, né, Pro? Sim. Então, o caderno faz essa sugestão para vocês fazerem paródias em cima do trailer do filme Shrek, certo? O filme Shrek, ele trabalha com contos de fada, né? Então, diversos contos de fadas que são todos ali embutidos num filme só, numa paródia só. Então, ali a gente vai falar de vários outros personagens de diversos contos de fadas. Então, a paródia seria o quê? Você pegar um desses contos e fazer um poema engraçado, uma música, um vídeo, brincar com a situação, tá? E aí, eu preparei para vocês hoje, já que a gente está falando de paródia e a gente quer ouvir os estudantes, uma enquete, né? Então, tem 2 perguntas aí na nossa enquete. A primeira eu vou soltar agora, que é essa que vocês estão vendo aí na tela. Que tipo de paródia você prefere fazer? Escrita, música e vídeo ou pintura? Vou pedir para soltar para vocês participarem e a gente já vem com o resultado. Pode soltar. Acabou. Nossa, Mauro, ó, escrita 37% responderam, música e vídeo 45%, pintura 16%. Então... Você escolheu o quê, Pro? Eu escolhi música e vídeo. Eu também escolhi música e vídeo. Olha que coisa interessante, né? Eu gosto de fazer muita paródia, fiz muito também paródia escrita, né? Pegar poemas e textos conhecidos e escrevê-los novamente com outra linguagem, com outro teor e tal. Mas... eu escolhi música e vídeo também. Eu gosto. Porque eu acho que a gente se diverte mais, né? A gente se diverte mais com o roteiro, com a manifestação artística e tal. Tem mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta. Vamos lá. Qual a principal função da paródia para você? Lembrando que é uma enquete, então não tem essa do certo ou errado. Ali são as opções que você vai escolher para a gente entender como funciona aí o gosto dos estudantes, tá? Qual a principal função da paródia para você? A. Causar efeito de humor, ou B, fazer crítica? Quando você está fazendo paródia, você prefere qual das 2 coisas? Criar uma ideia de crítica ou só causar humor? Vamos lá para mais essa pergunta. Nossa, que legal. Gostam de fazer a parte de humor. 89% responderam causar efeito de humor e 10%, tem alguma variação aí, fazer crítica. Eu gosto da parte do humor também, mas depende mais, do contexto. Às vezes as coisas estão juntas também, né? Mas, Mauro, o que aconteceu? Você não está me vendo mais? Eu me transportei para o mundo da paródia. Olha só que coisa linda. Desse lado aqui vocês veem o quê? Stop Wars, né? Para vocês lerem aí, ó, Stop Wars, traduzindo Pare com as Guerras. Ali o nosso soft rock ficou junto com o Libras, mas aí vocês veem o soft rock. Ela pode até apontar ali, ela tá apontando bonitinho. O soft rock mostrando o rock mais leve. E embaixo, tea, né? Que é o chá. Então vocês fazem as alusões com o que seria essa paródia. E ao fundo, bem grandão, né, Pro? Olha só. Amei. O que seria isso aqui, hein? Será que eles conseguem mandar? Vamos desafiá-los a falar que imagem é essa aqui atrás de mim, a maior zona.
Aqui tá tomando eles ainda não conta. mandaram, mas o Moisés, né, o Moisés Júnior já falou assim, olha, na questão de paródia, eu gosto muito que tem um pouco de dois, um pouco do humor e também a crítica. Eu acho que elas ficam caminhando juntas ali, né? Você faz a paródia, você critica, mas como ela é uma coisa bem leve e permite essa coisa de ser, tipo, a palavra fugiu agora, mas é você irreverente, né? Então aí acaba causando humor. Mas a crítica ela vem junto, eu acho que é bem tranquilo. Conforme eles forem falando, pode manifestar aí, porque eu tô aqui no mundo da paródia, mas eu consigo ouvir daqui você falar. Van Gogh, tá? A professora Ângela colocou aqui, Gogh, Noite Estrelada. A professora Antônia também colocou Noite Estrelada. É a Noite Estrelada do Van Gogh, é isso mesmo. O Van Gogh gostava de trazer essa ideia, né, do... como é que fala? Dessa sensação, a sensação, né, eu esqueci como é, expressionismo, né? Isso. O expressionismo, ou seja, mostrar o que tem dentro ali. E tem algumas pinturas do Van Gogh que traz um pouquinho ali de tristeza, melancolia. Essa pintura aí, ela tem essas cores meio melancólicas mesmo, né? Mas são muito bonitas, né? E eu achei maravilhoso usar isso como referência para a nossa paródia. É óbvio que se você for olhar, não é a pintura do Van Gogh, né? Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Você vê que aqui, que eu tenho que apontar para cá, é aqui. Tá vendo aqui? É a torre de onde, Pro? Essa torre aqui, ó. Eu não consigo de Londres, né? Essa torre aqui. É cortada para você, não pode cortar você aqui, ó. Então, torre de Londres. E aí aqui onde eu tô é a ponte, aqui eu tenho que andar pro lado contrário aqui, ó. É a ponte, tinha uma ponte, né? Acho que é a ponte de Londres. E aqui é a torre, o relógio, né? O Big Ben, né? Pra nós então, a paródia tá aí, né? Você pegar e usar uma imagem que era conhecida, que é a Noite Estrelada, mas fazer uma outra pintura, criar uma outra imagem em cima. Então, parodiar é muito gostoso, é muito delícia por causa disso, porque você coloca a sua criatividade. Alunos adoram paródia, por isso que quando a gente fala de paródia, os estudantes eles ficam muito aguçados, porque é a coisa que eles mais gostam de fazer, né? Então, para aproveitar esse embalo aí, eu quero falar um pouquinho sobre a revisão e reescrita. Vamos pôr na tela para eles? Vamos lá. É hora de revisar as paródias. Corrigir textos não significa apenas apontar as inadequações ortográficas e de pontuação, mas é preciso pensar como se fosse um escritor e imaginar outros pontos importantes. Leia o roteiro a seguir e fique atento às orientações do professor para a revisão das paródias produzidas pelos grupos. Roteiro para a revisão e reescrita das paródias. Primeiro, eleger um representante do grupo para a leitura da paródia a ser revisada. Discutir as inadequações referentes aos aspectos de coesão e coerência, sem ainda apontar nessa etapa os acertos de pontuação, grafia, etc. Identificar se as expressões contribuem para os efeitos e sentidos relativos à crítica ou ironia, humor, nos gêneros textuais. Observar se nos textos escolhidos houve a presença de recursos multissemióticos, tais como imagens, cores, sons, gestos, caso a opção seja para a criação de vídeos parodiando as vozes dos personagens do filme Shrek. Identificar se o uso da linguagem formal ou informal está adequado ao contexto da paródia. Analisar o emprego de recursos criativos para a produção de efeitos de humor. Identificar o elemento surpresa e como este está inserido no projeto do texto. Reler neste momento, em conjunto com a equipe, o texto para realizar correções ortográficas e de concordância, obedecendo às convenções da língua escrita. Verificar se os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade estão presentes nas paródias escritas pelos grupos. E aí tá, a apresentação da paródia daqui a pouco. Então pode voltar. Ó, de tudo isso aí que a gente leu, uma coisa que eu prestei muita atenção é que não pode se pensar somente na adequação ortográfica e gramatical do texto, porque é a primeira coisa que os estudantes ou alguns professores pensam, né? Vamos primeiro verificar se você escreveu de forma correta em relação à norma padrão. E essa é a última coisa, você vê que lá nas etapas é a última coisa que a gente vai olhar, né? Pode Achei falar. interessante também que colocou como a maior parte aqui está falando em grupo ou em dupla para fazer a revisão e o colega ou alguém da sua equipe também fazer essa revisão, porque é importante, né? Além de você conceituar isso, outras situações também podem passar o despercebida, que você não viu naquele momento, o colega também pode auxiliar. Isso é interessante, que foi bem pontual. Isso mesmo. Outra coisa importantíssima na hora de revisar o seu texto de paródia é verificar se os elementos que fazem referência ao texto original estão presentes
Pelo menos, não todos, mas alguns têm que estar presentes ali no texto parodiado, porque senão não existe uma relação com o texto original, né? Lembra quando a gente falou da Chapeuzinho Vermelho? Tinha a capa. Então você tem que pensar que alguns elementos, eles são importantíssimos constar no texto parodiado, porque senão a pessoa não consegue fazer associação, né? Imagina você começar a imitar alguma coisa e a pessoa não está entendendo o que você está imitando, falando, não sei do que você está imitando, porque existe aquele elemento principal que você não está fazendo, né? Então é importante sempre carregar alguns elementos para dentro do texto parodiado, para que as pessoas consigam fazer a associação, ok? Eu trouxe aqui para a aula de hoje, como prometido, a participação de estudantes, tá? Então, 4 estudantes mandaram material aí de paródias, como se a gente tivesse feito na sala de aula. Então, é como se eu tivesse sido professor deles, falasse, ó, tem um trabalho para fazer, a gente precisa apresentar. Eles fizeram em tempo recorde, viu? Não foi com aquele prazo enorme que a gente dava na sala de aula, não. Eu falei para eles, tipo, numa segunda, na sexta-feira já estava na mão. 4 estudantes mandaram material e a gente vai apreciar agora a paródia que eles fizeram, ok? Vamos lá para a tela. Olá, eu me chamo Letícia, sou embaixadora do Centro de Mídias da Escola Aurelina Ferreira, em Ubatuba, e eu vim aqui cantar um trecho da paródia da música Jingle Bell. Eu espero que vocês gostem, eu fiz com muito carinho. Vamos lá! Já voltou, já voltou, já voltou às aulas. Não faz mal, vamos estudar. Bom dia, professores, bom dia, meus amigos. Estou tão feliz, eu quero estudar. No Centro de Mídias, com os professores, muitas emoções e a minha gratidão. Já voltou, já voltou, já voltou às aulas. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz de coração. Muito obrigada, beijão e tchau, tchau. Uma fofa, né? Nossa, Letícia, a gente antecipou parabéns. a dela, porque não era dela agora. Primeiro era de outro estudante, mas a gente já vai mostrar. Agora da Letícia, né? Então põe na tela pra gente fazer o crédito pra Letícia. Põe na tela o que tá aparecendo agora. Tem como colocar? Aí, os créditos para Letícia, tá? A paródia da música Jingle Bells, feita pela estudante Letícia de Matos Cardoso. Ela é embaixadora do Centro de Mídias e estuda na Escola Estadual Aurelina Ferreira de Ubatuba, diretoria de ensino de Caraguatatuba. Tá aí, então, a foto dela bonitinha. E ela fez uma paródia bem legal, né, Pro? Muito E assim, sensacional. o pessoal fica olhando e falando assim, é fácil. Não é fácil não, porque Não é fácil. esse trabalho ela fez e falou, eu vou passar na aula do Centro de Mídias, não é pra fazer na sala você de aula. criar e você fazer, assim, ter a Muito disposição de ser exposta, assim. Parabéns, Letícia, parabéns mesmo. Então, como eu disse, tinha uma antes, né? Vamos mostrar essa que está agora na tela. Essa paródia é da pintura O Grito, foi feita pela estudante Emília Paris e Enéas Alves da Silva Justo. Ela é embaixadora do Centro de Mídias e estuda na Escola Estadual Dr. Otávio Mendes, aqui de São Paulo, né? Da diretoria de ensino Centro. Ela fez aí, olha, uma paródia da pintura O Grito, né? Do Edvard Munch. Aí ela coloca ali, ó, tem uma parte escrita, né? Não sei se tá meio pequenininho, mas eu vou ler para vocês, ó. Jornal da Manhã. Mais de 600 mil mortes por Covid no Brasil. 600 mil mortes por Covid no Brasil. Amazônia pegando fogo. Leitos de UTI lotados, Covid. Novas variantes cada vez mais letais. Aí deixa o personagem do Grito daquele jeito, né? O personagem já estava alarmado com essas notícias, ficaram bem alarmados. E é bem legal falar sobre isso agora, porque a gente está vivendo um momento agora de queda, né? As coisas estão começando a se acalmar, né? Ainda não vencemos totalmente a Covid-19, mas estamos num momento aí de esperança, né, Pro? Um pouquinho mais de calma, as coisas estão retomando, então eu espero que logo, logo a gente tenha boas notícias. Mas realmente fazia todo sentido ela fazer essa paródia na época, porque a gente estava numa situação bem complicada mesmo, e não faz muito tempo, né? Próxima paródia, também é escrita, pode pôr na tela para eles. Paródia do texto José, de Carlos Drummond de Andrade, feita pela estudante Beatriz Nascimento dos Santos. Ela também é embaixadora do Centro de Mídias e estuda na Escola Estadual Ari Bocurri, diretoria de ensino de Araçatuba. Aí está a paródia. E agora, Planeta? E agora, Planeta? A pandemia continuou. A vacina chegou, o povo vacinou, o fogo não apagou, a Amazônia queimou, a praga do gafanhoto manifestou. E agora, Planeta? E agora nós? O clima piorou, os robôs Marte explorou, até a bactéria forte ficou, porque o metal oxidou.
E agora, planeta, o centro de mídias chegou e todo mundo usou. Será que você participou? O professor se reinventou. E as tarefas, você realizou? E agora, planeta, tudo mexeu, o México tremeu, em Araçatuba o banco explodiu, o dinheiro sumiu, o vulcão entrou em erupção, a ilha de La Palma ficou em destruição. E agora, planeta? E agora nós? Furacão ETA chegou na categoria 4 e houve destruição. Logo ali no Afeganistão, todos mal estão. O jovem surtou porque o PlayStation 5 chegou. O jovem vacinou. Será que a festa voltou? Será que tudo passou? Você marcha, planeta. Planeta, para onde? Né? Muito legal. E aí a próxima é do nosso amigo Cauã. Então, essa daí eu achei super interessante porque ela conseguiu condensar quase tudo que estava acontecendo. Muitos elementos assim nacionais, né? Internacionais. Sim. Também. Muito Isso mostra bacana. O repertório dela, repertório. Né? Repertório muito legal. Lembrou de diversas coisas aí. E aí você mostra também, o quanto essas coisas incomodam o adolescente também, né? A gente pensa que só incomoda a gente, mas o estudante adolescente ali está acompanhando as notícias, ele também está sendo incomodado, ele também está sendo afetado por essas notícias. Então, achei muito legal, muito rica mesmo essa paródia da aluna Beatriz. Nossa, a Beatriz Nascimento. Foi a Beatriz? É, Beatriz Nascimento dos Santos. Eu acho interessante também que ela colocou um pouco pela visão e o contexto jovem, adolescente Sim. deles, né? E aí, o jovem agora também se vacinou. E como fica? Tudo volta Sim. normal para o jovem também? Então, tem algumas interrogações interessantes aí e mais nesse contexto, né? Mais uma ligação literária. Porque quando o Carlos Drummond fez o poema José, ele estava exatamente fazendo um desabafo pelo momento crítico que o mundo vivia por causa da guerra, né? Então ele fala, toda aquela simulação do José, que ele fala do José, ele está querendo dizer como que é o ser humano numa época de guerra, né? Pós-guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial. E então ela conseguiu também fazer essa associação, ou seja, o mesmo teor que ele tinha de trazer a dor da humanidade, ela também trouxe aí com a dor do que a gente estava vivendo. Vamos para a próxima, parabéns a Beatriz. A próxima é do Cauã. Vamos lá, Cauã. Cauã é o seguinte, antes de vocês rodarem, o Cauã Benjamin Trombin Silva é embaixador também, e ele pediu a participação do amigo da escola, o Guilherme Nascimento de Souza, também estudante. Ambos são da Escola Estadual Dr. Antônio Pinto de Almeida, da Diretoria de Ensino de Piracicaba. Eles fizeram uma paródia bem legal, não vou antecipar. Roda aí que a gente já fala sobre isso daqui a pouco. Bem-vindos a mais uma edição do Jornal Escolar. Nesse episódio temos manifestações que cobrem as escolas do estado de São Paulo pedindo redução dos feriados e mais dias de aula na semana. Estamos com um repórter no local. É isso mesmo, Cauã. Aqui em frente à escola temos diversos alunos manifestantes clamando pela diminuição dos feriados e aumento do dia de aula. Até agora não temos previsão de resposta. E estamos aqui desde as 8 da manhã, protestando contra os feriados que nos impedem de estudar. Não iremos mais tolerar isso. É revoltante a situação dos feriados. Realmente revoltante. A seguir temos a substituição de todas as aulas de educação física por aulas de matemática, que alegrou bastante todos os alunos da rede. Temos também a triste notícia de que o lanche não será pão e sim bolacha com leite. Meus pêsames a todos os alunos. Muito legal, muito bom. Amei. Diminuir os feriados. Nossa, e já na próxima semana, segunda-feira, já é um feriado. Já tem aula, então já vai ter aula. Olha. Você viu que a ironia, isso que a gente estava falando antes, né? Prefere o humor ou a crítica? Ele juntou os dois. É meio que uma crítica, não que isso esteja acontecendo, mas assim, que é um pensamento do estudante, né? Ele gosta de estudar, mas quem não gosta de um descanso? A gente quer descanso também, né? A gente não quer a coisa o tempo todo. Então ele fez uma crítica bem irônica, achei legal, né? O uso da cachorrinha para falar foi uma coisa maravilhosa. Muito bom, é muita criatividade. Bom, gente, é isso, né? Eles, nossa, capricharam demais. Então, vamos dizer, se a gente fosse avaliar, professora, nota 10, 5, Eu dou 6... 10 para todos. 10 para todo mundo. A professora Silene... E olha, na sala de aula ela não era assim não, viu, gente? Verdade. É que aqui todo mundo dá 10, né? Sala de aula ela ia ser mais
Porque assim, você mais vê... analítica, mas eu acho que o trabalho deles foi maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Eles pensaram em toda etapa. Então, tem a parte de produção, da reescrita, usar a colaboração dos colegas e também dos professores, tanto que nesse último vídeo aparece os créditos aí para os professores que auxiliaram. Então, nós temos que pensar nisso. A avaliação depende do contexto, não é só, né, a nota, a menção, mas é todo o processo. Professor Mauro? Vamos lá. A sugestão do Mão na Massa, eu vou pedir para pôr na tela aí que o reloginho já ficou doido. Selecionado o gênero textual para a produção de sua paródia, vamos iniciar os trabalhos de escrita. Escolha uma das histórias que dialogam com a história do Shrek e produza uma paródia. Então eu voltei lá para o caderno do aluno e usando a sugestão deles, tá? Alterando os elementos de fechamento da narrativa de forma que fique engraçado. Então assim, não quebrar a expectativa, não é para fazer igualzinho tá na história original, tá? Ilustre esse desfecho por meio de desenho físico ou digital, apresente a sua professora ou professor e mande para mim no @prof.maurofarias. O parodiano no final chegou ao final, enfim, tá? Então eu vou voltar para minha telinha, pode cortar para a Silene, que ela vai dar um tchauzinho para vocês. Olha só, tô voltando pro meu lugar. Voltei para o mundo real. Obrigado, gente, pela participação. Obrigado mesmo por todas as mensagens enviadas. E até a próxima aula. Vou fazer uma homenagem aí ao Cauã, a cachorrinha dele. Põe na tela para eles ver. Ah, bonitinha. A Fibe da Silva Saulo. Grande beijo, gente. Tchau, tchau.